Muitas pessoas dizem que não gostam da palavra dogma. Ela soa rígida, autoritária, até opressiva. Alguns chegam a afirmar que dogmas engessam a fé, limitam o pensamento e impedem o crescimento espiritual. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos entendendo mal o que é um dogma? Primeiro precisamos definir o termo. Dogma é uma verdade revelada por Deus, proposta oficialmente pela Igreja como definitiva e obrigatória para a fé. Não é invenção humana, não é opinião teológica, não é regra disciplinar, é algo que pertence ao depósito da fé. Mas por que isso é necessário? Porque o cristianismo não é apenas experiência subjetiva, ele é revelação, Deus falou. Deus se revelou na história. E se ele se revelou, então existe conteúdo objetivo nessa revelação. Sem dogmas, a fé se dissolve em interpretações individuais. São Paulo já alertava em Gálatas 1 que mesmo que um anjo anunciasse um evangelho diferente, deveria ser rejeitado. Isso mostra que havia um núcleo fixo de verdade que não podia ser alterado. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo chama a igreja de coluna e sustentáculo da verdade. Sustentar a verdade implica preservá-la com clareza. Historicamente, os dogmas surgem quase sempre em momentos de crise. A igreja não acordou um dia decidindo criar definições. Ela precisou definir quando a verdade estava sendo distorcida. Foi assim com a divindade de Cristo no Concílio de Nicéia. Foi assim com a definição da união das naturezas de Cristo em Calcedônia. Foi assim com o cânon das Escrituras. O dogma não nasce do desejo de controlar, mas da necessidade de proteger. Um dogma funciona como margem de rio. A margem não aprisiona a água. Ela permite que o rio tenha direção. Sem margens, a água se espalha e perde força. Da mesma forma, sem definições claras, a fé se dilui no relativismo. Alguém pode perguntar, mas isso não impede o desenvolvimento teológico? Pelo contrário, o dogma não encerra a reflexão. Ele delimita o que não pode ser negado, mas permite aprofundamento infinito dentro da verdade. Por exemplo, a igreja definiu que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa definição não esgotou o mistério. Ela protegeu o mistério de interpretações erradas. O dogma não reduz o mistério, ele o guarda. Além disso, os dogmas garantem unidade. Se cada comunidade pudesse redefinir os pontos centrais da fé, não haveria comunhão real, apenas fragmentação. A história confirma isso. Onde não há autoridade doutrinal, surgem múltiplas interpretações contraditórias sobre temas essenciais. Mas talvez a pergunta mais profunda seja esta: se Deus revelou algo para nossa salvação, não seria lógico que essa verdade fosse preservada com clareza? Dogma não é prisão intelectual, é segurança espiritual. Ele não substitui a fé pessoal, mas a orienta. Ele não elimina a razão, mas a protege do erro. Ele não mata o amor, mas impede que o amor seja separado da verdade. No fim, o problema não é o dogma. O problema é a resistência moderna a qualquer verdade objetiva. Se Cristo é a verdade, então a fé cristã necessariamente possui conteúdos verdadeiros e definitivos. Sem dogma, o cristianismo se torna sentimento. Com dogma, ele permanece revelação. E a pergunta final é esta: você prefere uma fé moldada pelo espírito do tempo ou uma fé guardada ao longo dos séculos? Porque o dogma não limita a fé, ele a mantém fiel.